Fala galera, estou aqui com meu sócio Thiago de Oliveira e hoje a gente resolveu fazer um vídeo falando sobre o que nos torna únicos, o que torna a Cross Experience um negócio único no mercado fitness, quais são esses pilares, esses diferenciais. A gente veio aqui para detalhar para você quais são esses diferenciais. Então, bora lá, Thiagão, bora falar sobre esses... Anotamos aqui 10 tópicos que nos tornam únicos. Exatamente, em 10 tópicos bastante detalhados, você vai ver uma infinidade de diferenciais e o que realmente faz com que um negócio que nasceu lá em 2018, finalzinho de 2017, se perpetuou por todos esses anos e cresceu com muita força, com inovações, com diferenciais e, de uma maneira bastante resumida, esse conteúdo vai chegar até você e eu tenho certeza que pode fazer uma grande diferença. São 6 anos de empresa, indo para 7, né, Thiagão? Indo para 7. E tem coisas aqui que a empresa não nasceu assim, né? Ela não nasceu com todos esses diferenciais. Mas hoje ela tem todos esses diferenciais e é isso que a gente quer compartilhar com você. Então, o primeiro tópico aqui é o que nos torna únicos é somos uma franqueadora. Porque isso já é um diferencial dentro desse nicho de treinamento funcional, que é o nicho que a gente atua dentro da Cross Experience, né? Existem pouquíssimas franqueadoras de fato dentro desse setor. E franquia, o modelo do franchise, ele é um modelo validado, ele é um modelo que existe uma série de responsabilidades, de entregas por parte da franqueadora, né? A franqueadora, por exemplo, ela não pode simplesmente não responder uma demanda de um franqueado, ela não pode ignorar uma demanda, ela tem uma série de entregas que são contratualmente previstas, né, naquele contrato que ela precisa fazer. Então, isso já é um ponto que nos torna bastante únicos, né? O fato de sermos uma franqueadora. E, obviamente, o que é um negócio de franquias? O que é o franchise? O franchise nada mais é do que você pegar uma operação validada, que ela já foi testada e validada, e uma parte super legal da Cross Experience é que ela já foi testada e validada, né, Thiagão, por mais de centenas e centenas de operações em capitais, em cidades pequenas, em cidades de porte médio, no norte, no sul, no centro-oeste, no nordeste do Brasil, em todos os lugares do Brasil. A gente já testou, já validou essa operação e o franqueado ali, a única coisa que ele tem que fazer é literalmente dar um Ctrl+C e um Ctrl+V. É pegar aquela operação que tem todo um processo de gestão ali e fazer aquele processo funcionar lá na cidade dele. Tem algo aí para complementar sobre esse primeiro tópico, Thiagão? Eu quero falar duas coisas rápidas aqui sobre você ter um negócio próprio, empreender sozinho ou estar dentro de uma franqueadora, né? Em média, um negócio próprio ele dura de 2 até 3 anos, exatamente pela falta de um método, de um suporte, de uma forma de trabalho. A pessoa ela não tem muito quem recorrer. E dentro de uma franquia, você aumenta a sua possibilidade de sucesso em 8 vezes. Então, olha que grande diferença logo na saída, né? Muito grande. Você já tem uma chance 8 vezes maior de dar certo do que quem empreende solo. Então, já é um grande diferencial, ao meu ver. E um outro são as inovações. Um dos pilares de uma franqueadora é buscar novidades, é trazer inovações. É realmente entregar ao franqueado, numa bandeja de prata, tudo que ele precisa para ter sucesso, como, por exemplo, lançamento de novos produtos, tendências do seu segmento, da sua indústria, onde você está inserido, o que está acontecendo fora do Brasil, nos países principalmente que são líderes no seu segmento. Por exemplo, o nosso é os Estados Unidos. A indústria fitness, tudo que vem de novidade normalmente nasce lá. Com qual frequência o negócio que você quer investir na área fitness tem um grupo de pessoas focada em ir fora do Brasil, buscar o que vai acontecer em feiras internacionais, como por exemplo a IRSA, que acontece anualmente nos Estados Unidos. Então, esse é mais um diferencial de uma franqueadora séria, que nem todas são assim. Verdade, boa. Inclusive, esse ano a gente vai estar lá na IRSA, né, Thiagão? Vamos passar alguns dias lá nos Estados Unidos e vamos participar da feira também. E então, esse é um ponto, né? Essa busca incessante, né? Que você não precisa, você que está ali na operação, no dia a dia de uma operação, você tem uma série de afazeres, né? Que você tem que todos os dias cumprir. E não necessariamente você tem que você vai conseguir toda hora ficar pensando, cara, mas o que está acontecendo? Né? O que eu preciso fazer para o meu negócio sempre estar à frente do mercado? E quando você participa de um negócio de franquias, basicamente você tem
você está delegando essa parte, você está fazendo com que pessoas que você paga por aquele royalty mensal que você paga ali, elas façam esse trabalho por você, de busca constante por inovação, por melhorias. Então, bom demais, esse aí é o primeiro tópico. Segundo tópico, Thiagão, acredito eu que um dos grandes diferenciais nossos é essa estrutura que a gente está aqui, né? Então, estamos aqui dentro da sede da Cross Experience, que é a nossa universidade, né? Carinhosamente chamada como Cross Experience University. E aqui na nossa universidade a gente tem toda uma estrutura, todo um aparato, inclusive está aqui, né? Uma sala de podcasts que a gente montou, investiu muito para ter essa estrutura, para nós fornecermos o melhor para os nossos franqueados, né? Então, como é que nasceu, Thiagão, esse conceito da universidade, né? Que isso daqui foi uma idealização sua, né? De, cara, a gente precisa de um espaço e precisa chamar a universidade, né? Que isso não era, né? A maioria das empresas, é a sede, né? É simplesmente a sede. Aqui não, desde o princípio você falou, não, isso aqui vai ser a universidade. O porquê disso, Thiagão? Só para que as pessoas realmente tenham com bastante clareza, o nosso negócio é educacional. Boa. Nós ensinamos, nós passamos know-how, nós dividimos conhecimento. Então, o nosso negócio não é academia. Ele sim é a gestão de academias, ele ensina sobre academias. Então, nada melhor do que um local de aprendizado ser chamado de universidade, que normalmente é aquele momento da vida que você vai aprender, você vai buscar conhecimento para que você consiga conquistar novas etapas da sua vida. E tem uma empresa no mundo muito famosa, chamada McDonald's, que eles têm a Universidade do Hambúrguer. Hoje, recentemente no Brasil, existe a Universidade do Hambúrguer na cidade de Alphaville, em Barueri, aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, mas a ideia inicial veio de Chicago. Então, quando você tinha vontade de se tornar um franqueado no McDonald's, você passava pelaquela seleção inicial, você ia lá para Chicago, nos Estados Unidos, ainda vai até hoje, mas antes não tinha a brasileira, e você ficava em imersão lá, aprendendo toda a operação, literalmente. Você desembolsava alguns milhões de reais para poder aprender a fritar hambúrguer e outras coisas mais. Para que você metia a mão na massa, né? Metia a mão na massa. Você ia lá e realmente virava os hambúrgueres e vivia toda a rotina de um franqueado daquela empresa, daquela marca. Isso é fantástico, porque você vai conhecer o negócio de A a Z. Todas as partes do negócio. O dono do negócio, ele não precisa estar lá fritando hambúrguer. Ele, obviamente, não vai fritar um hambúrguer. Mas ele precisa saber o processo, como funciona, para que funciona, de que jeito que é feito, o método propriamente dito. E nada melhor do que você aprender o método aonde o método nasceu, em uma universidade corporativa. E a nossa é realmente com esse intuito. Quando o franqueado compra uma franquia nossa, ele vem até a universidade, junto com novos franqueados, participar de uma formação de 2 dias, que ele basicamente fica aqui o dia inteiro aprendendo tudo o que ele precisa, desde um curso de primeiros socorros, para que ele saiba de um aluno que venha passar mal, tenha um mal súbito, ou tropece, ou machuque um dedo, quebra um braço, seja o que for, ele saber como se portar naquela situação, até ele fazer vendas e upsell, que é a venda sobre a venda, entre muitas coisas mais nesse meio do caminho. Então, ele é formado aqui. Esse é um dos grandes diferenciais que a nossa franqueadora tem. Muito bom. E o mais legal, né? Todos os franqueados, desde o primeiro franqueado até hoje, eles precisam fazer essa imersão presencial, né? Tem um monte de franqueado que às vezes vem, que não é necessariamente da área fitness, né? E vem e tá ali, né? Mas eu vou precisar treinar, mas é óbvio que você vai precisar treinar, né? Diga-se de passagem que somente 10% dos nossos franqueados são profissionais de educação física. Sim. Então fica para você aqui o convite, fica tranquilo. Você não tem que ser profissional da área, você tem que ser apaixonado por esse tipo de negócio, de uma vida saudável, de treinar. Você tem que gostar dessa dinâmica. Gostar de gente e gostar do ambiente saudável, né? Sim, de uma academia, e nós vamos te preparar para tudo que você precisa. Então fique tranquilo, você não tem que fazer uma faculdade de educação física para ser dono de uma Cross Experience. E nem precisa ser um fitness, né? Mr. Fitness. Exato, um Mr. Fitness também. Sim. Mas você vai precisar, né, passar pelo processo de entender como é que é a metodologia, treinar, entender como é que funciona efetivamente, por que a nossa metodologia, o nosso treino é chamado como o treino que funciona, né? Por que a gente batizou ele assim? Então, essa imersão, ela tem esse objetivo. E, inclusive, Thiagão, falando aí sobre metodologia, né, o que você pode falar sobre a metodologia que foi, né, desenvolvida por você, né? Você que é o profissional da educação física, que idealizou toda essa metodologia e que realmente criou, né, o treino que funciona, criou tudo isso daqui. O que a gente tem de diferencial na nossa metodologia?
Sim, fechando, só um último tópico Claro, que eu claro. mencionar. A nossa universidade, ela se estende das barreiras do nosso prédio físico. Verdade. Existe uma universidade corporativa offline que o nosso franqueado continua aprendendo algumas outras coisas que ele precisa aprender através de videoaulas e testes e provas para retenção de conteúdo que com certeza farão a diferença na operação deles. Para deixar claro, o franqueado, para ele se tornar um franqueado mesmo, ele tem que passar por 10 módulos de formação. A imersão na universidade aqui é o primeiro módulo. Depois tem 9 módulos, que são mais 8 módulos online, onde ele faz uma provinha mesmo, né? Um quiz ali para saber. Deixa eu ver se ele entendeu a metodologia, deixa eu ver se ele entendeu sobre o sistema comercial, deixa eu ver se ele entendeu sobre as redes sociais. Então a gente capacita ele em todas as áreas, da gestão financeira até a gestão das redes sociais, até a gestão da unidade ali, a metodologia em si. A gente vai fazendo esse quiz, ele precisa passar para ele realmente pegar o certificado. Só depois que ele pega o certificado é que ele pode solicitar o layout da unidade dele, né? Então a gente tem essa preocupação de realmente o franqueado ele sair dali sabendo o necessário para fazer uma unidade performar bem. E tá aí um grande diferencial em você empreender solo e empreender com uma franqueadora. Completamente. Tá aí o que faz a grande diferença de você ter 8 vezes mais chance de se manter vivo e no jogo competitivo. E eu vou te falar mais, né, Tiagão? Um ponto que a gente não abordou, já que você tocou nisso daqui, são 6 anos olhando pontos comerciais. 6 anos onde todos os franqueados eles nos mandam e a gente faz um trabalho de geolocalização para buscar o melhor ponto ali para ele, na cidade dele. E a gente sabe, naquele ponto que ele está querendo locar, qual que é a renda per capita? Quantas pessoas tem de público-alvo ali para ele trabalhar? Né? Qual que é a idade média, a renda per capita, o que tem em volta ali daquele ponto? Então, esse trabalho que a gente faz e que a gente já validou ao longo de mais, porque a gente já fez, né, para mais de 300 operações, a gente sabe que quando a gente vai abrir uma unidade atualmente, a gente sabe o que é necessário ou se aquele franqueado está abrindo num lugar que aquele ponto não vai performar por melhor que ele seja. E a gente sabe que um ponto errado, ele não determina o seu insucesso, mas ele influencia muito, ele dificulta muito o seu trabalho. E só daí, né, só de você ser assertivo, ou em montar uma unidade num local onde você fala, aqui depende de mim, não vai ter um fator externo, aqui depende de eu fazer dar certo. Isso aí para mim também já é um diferencial gigantesco. Faz sentido? E está num ponto, muito sentido, e está num ponto de refinamento tão avançado que nós sabemos a quantidade de dinheiro que as pessoas daquela região investem em saúde, fitness e bem-estar. Exato. Então olha que legal, tudo a ver com o nosso negócio. Imagina que é uma área extremamente rica, mas de pessoas que já passam dos 90 anos de vida, por exemplo, e não investem nisso. Não vai adiantar muito. Exato. Então nós sabemos exatamente esse público-alvo dessa região, quanto eles gastam na academia, no mercado, em produtos de bem-estar. Nós temos essa informação para ajudar você, novo franqueado, a tomar a melhor decisão sobre um ponto comercial. E falando sobre a nossa metodologia propriamente dita, ela é dividida em 4 pilares. O primeiro pilar é o treino que funciona, é a nossa metodologia de treino funcional, muito acessível, muito simples de fazer, nada complexo, que você assimila rápido, aprende rápido, seguro, evita lesões e faz com que você realmente consiga evoluir numa velocidade muito grande. Então, o nosso veículo é o treino funcional e o nosso método de entrega são aulas coletivas. Então, esse é o nosso primeiro pilar, é o treino funcional. O segundo pilar é a nossa comunidade. Então, nós estamos muito focados em fazer com que as pessoas se sintam bem naquele ambiente. Então, é um ambiente que você tranquilamente pode deixar sua esposa treinar. Não é um local que você vai ver homens treinando sem camisa, não é um local de músicas profanas, é um local, um ambiente familiar, um ambiente agradável, um ambiente que você realmente vai encontrar pessoas parecidas com você, que já tentou perder peso em outros lugares e não conseguiu, tentou outros métodos de emagrecimento e não conseguiu, tentou formas de fazer parte de uma comunidade fitness, seja no pilates, seja na musculação, seja em qualquer outra atividade, talvez de lutas, e não conseguiu se inserir ali. O nosso local é para acolher esse tipo de gente. Então você talvez, a pessoa do seu lado fala, nossa, essa pessoa aqui, ela parece comigo. Ela tá afim de melhorar tanto quanto eu me identifico com ela, e junto a ela, e mais talvez 20 outras pessoas e um coach, através da mensagem correta, eu vou conseguir ter um resultado que eu nunca tive em outros lugares. Então o ambiente, a comunidade, os frequentadores e o ritmo que as coisas acontecem ali, fazem total diferença dentro de uma unidade Cross Experience. Muito importante. Muito bom. O terceiro pilar é a nutrição.
nós acreditamos muito que um programa equilibrado, ele precise não só dos exercícios físicos corretos, mas ele precisa também de uma nutrição, de um suplemento, de um combustível extra. E nós temos a nossa marca própria, carinhosamente chamada de CX Nutrition, que conta com 3 linhas principais: a linha emagrecedora, a linha de ganho de massa e uma linha energética para te dar energia. Então são produtos aí, fibras de emagrecimento, shakes de controle de peso, whey protein para ganho de massa, cafeína para energia, café termogênico que queima gordura, sacia a fome e ainda te deixa mais esperto, mais ligado, produtos como ômega para manutenção da saúde, glutamina para evitar que você fique doente. Então tem produto para todo tipo de pessoa, para todo tipo de gosto e de resultado. E esse pilar é crucial. Temos também uma nutricionista junto que acompanha os boxes no nosso programa de emagrecimento chamado Desafio, e esse pilar ele é composto por tudo isso, não só os produtos, como uma estratégia e uma nutricionista que guia tudo isso. Então faz uma grande diferença. E o quarto e último pilar é resultados imbatíveis. Com a combinação dos 3 primeiros é impossível que você não viva grandes transformações. Nós temos alunos que reduzem 5, 10, 15, 20, 30, 40 quilos num período relativamente curto, de 4 meses, de 6 meses, de 8 meses, de 12 meses. Imagina, quanto tempo demorou para uma pessoa acumular um excesso de 20 quilos, de 30 quilos a mais, e ela reduzir em 6 meses, em 8 meses, é um tempo muito curto, e todo esse ambiente promove isso. Então, essa é a nossa metodologia propriamente dita, que eu trouxe dos Estados Unidos e ajustei ao mercado brasileiro, e tem sido um sucesso por onde passa. Muito bom. E a gente, dentro dessa metodologia, tem uma imensidão de pontos que eu poderia falar, mas eu vou lembrar de alguns aqui e você vai puxando, Thiagão. Por exemplo, né, a gente tem blusas especiais para os alunos que perdem 10 quilos. Né, eu estava vendo recentemente um depoimento de um aluno falando que, cara, eu entrei e na hora que eu vi que tinha uma blusa de 10 quilos, eu falei, eu vou pegar aquela blusa ali. E não dá para comprar ela. Não, ela não é comprável, ela é ganhada, ela é merecida, né? Conquistada. Ela é conquistada. Então, né, aí a gente tem, né, de 10 quilos, de 15 quilos, de 20 quilos, enfim, a gente tem blusas ali que a gente dá como premiação. A gente tem algo que é bem inovador, que a gente implantou bem recente e que eu tenho uma percepção de que isso realmente é muito legal e causa um impacto muito positivo no aluno, que é: você tem um progresso, e à medida que você vai progredindo no treino, você vai recebendo uma pulseira de acordo com a sua etapa. Então, né, nas artes marciais, você é o faixa branca, depois você é o faixa laranja, e assim você vai progredindo, né? Então, aqui a mesma coisa. A gente tem as pulseiras, onde você vai progredindo até chegar ali a sua última pulseira, e você, né, vai fazendo testes ali para você ir galgando essas conquistas também. E a gente tem uns desafios de hiperfoco dentro da metodologia. Então, todos os meses, nós temos um período dentro do mês onde nós lançamos um desafio e a gente convida aquela comunidade de alunos para que eles se desafiem. E eles vivam ali durante 14 ou 21 dias do mês, a dependendo do mês, um período de hiperfoco. E aí tem desafios que são em dupla, tem desafios que são, né, de times uns contra os outros, tem desafios que são individuais. É sempre uma brincadeira, é sempre um convite para que o aluno ele dê um pouquinho a mais e ele atinja exatamente aquele resultado que ele sempre desejou, mas faltou aquele foco um pouquinho maior para ele realmente chegar naquele número a menos ali da calça que ele gostaria, se olhar na frente do espelho, ter mais disposição. E, Thiagão, ainda falando de metodologia, eu só queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o treino funcional, no sentido de, cara, por que ele é tão especial? Sobre a questão, né, de você, mesmo depois que você termina o treino, você continua queimando, sobre os exercícios que te preparam ali, né, para você fazer movimentos literalmente funcionais, que às vezes as pessoas não têm essa correlação tão clara, né, de, nossa, peraí, e se caiu alguma coisa debaixo da cama, né, você vai... quando você faz um burpee, por exemplo, você está treinando um movimento como esse. Fala um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos lá. É muito importante você entender que o treino funcional tem que funcionar. Essa é uma premissa básica. E com o passar dos anos, com a vida sedentária, com a vida moderna, nós passamos a usar menos o nosso corpo e perdemos funções motoras básicas, como sentar, levantar, pular, agachar, você engatinhar,
coisas que são comuns. Você tem filhos pequenos e você percebe como o corpo dos seus filhos funciona perfeitamente. Porque não tem vício. Ainda não foi ali marcado por uma vida sedentária. Os seus filhos agacham 90 graus. Os seus filhos engatiam. Os seus filhos correm. Os seus filhos, eles realmente se movem muito livremente. E a gente vai perdendo isso. Então o treino funcional da Cross Experience, ele tem como objetivo resgatar você ter uma vida mais saudável. Então, imagina que você está andando pela rua e você tropeça e vai ao chão. Se você não tem fortalecimento suficiente no seu antebraço, no seu punho, você não tem ali realmente um senso de cair realmente, você pode vir a ter uma grave lesão. E se você faz um burpee, por exemplo, que é um exercício que provavelmente você sabe o que é, se você não sabe, dá um Google aí o que é um burpee, você talvez... E faz 10 em casa? Até para cair, você vai cair melhor. Exato. Então essa é uma coisa muito importante que você vem a usar no programa Cross Experience, o funcional e o funcional seguro. Então ele tem o objetivo de devolver a você qualidade de vida. Você ir na feira e ter independência de carregar suas próprias sacolas, sem precisar de ajuda. É você pegar algo acima da sua cabeça e você ter mobilidade e força nessa região acima da sua cabeça para pegar alguma coisa. E isso a gente perde com o passar do tempo. Então o treino Cross Experience, além de emagrecer, além de te colocar em forma, ele te devolve funções motoras perdidas por um estilo de vida moderno. Isso é um grande diferencial nosso e ele é algo muito natural. Ele é algo que você já sabe fazer. O seu corpo só esqueceu de fazer. E nós vamos lembrar ele através de técnicas e processo pedagógico, dos mais simples aos mais complexos, até que você reconstitua o seu padrão motor e consiga fazer tudo com muita independência. Muito bom. Inclusive, fala sobre essa questão da periodização do treino, porque tem um período ali que é a fase de força. Sim, enfim. Esse é um grande diferencial da Cross Experience, o qual divide o treino durante 3 meses. Durante 3 meses, semanalmente, você tem uma fase de preparação, você tem uma fase de média intensidade e você tem uma fase de grande intensidade. Tudo isso leva, em média, 3 meses. Então, nesse primeiro mês, mesmo você sendo um aluno avançado, sempre tem que se aprender, sempre tem que se melhorar, sempre tem que se ajustar. Então, nós preparamos você para algo que vai chegar com mais intensidade, a fase de aprendizado. No meio do treino, você começa a ser um pouco mais desafiado na fase do meio da periodização, que seria basicamente no segundo mês. E na última fase, que a gente chama fase de choque, é onde você assusta o seu corpo, é onde faz o seu corpo trabalhar com mais intensidade. E essa intensidade faz com que você viva algo chamado sistema EPOC. O que é o sistema EPOC? Com uma maneira muito simples de se explicar. Quando você faz uma caminhada, você gasta, por exemplo, 100, 200, 300 calorias, seja o que for, acabou a atividade, é como se fosse uma chave de desligar e ligar. Você para de gastar calorias. No sistema de treino da Cross Experience, você gasta bastante calorias durante o treino, mas por conta de ser um treino resistido, um treino com peso, um treino que te desafia, ele é um treino que continua gastando calorias até 48 horas depois que você termina de treinar. Então imagina, eu treinei agora e gastei 500 calorias durante 1 hora. Só que eu tenho 48 horas que eu vou continuar gastando, somente por ter estimulado o meu sistema EPOC. Só que amanhã eu vou treinar de novo, então eu vou gastar aquelas 500 do treino e mais um pouco durante mais 48 horas. Isso vira realmente uma calculadora tremenda de queima de calorias e por isso que os nossos alunos emagrecem rápido, pelo sistema de treino adotado pela Cross Experience, que é muito mais que cardio. É um sistema neuromuscular que transforma vidas. Muito bom, muito bom, muito bom. E Thiagão, indo para outro tópico aqui, se tiver alguma questão da comunidade que você queira falar, da metodologia que você queira falar, né, você pode complementar, mas um ponto que para mim foi, né, inclusive novo, porque eu não sou da área da educação física e talvez, como a maioria dos nossos franqueados também não são, eles não têm uma percepção tão clara de que, por exemplo, boa parte não, né, literalmente, não vou falar todos, mas vamos falar boa parte realmente, dos profissionais de educação física que saem do curso, eles não estão necessariamente prontos para ministrar uma aula de excelente qualidade no treinamento funcional, porque não necessariamente ele teve aquilo como uma grade curricular ou uma grade curricular extensa o suficiente para ele se tornar um profissional da área. Daí vem a Cross Experience com a nossa expertise para todos os nossos coaches ou todos os nossos educadores físicos, eles são ministrados desde o momento da contratação e posteriormente também a se tornarem realmente profissionais do treino funcional. Fala um pouquinho sobre isso, já que você que é da área. A nossa empresa, a nossa marca, ela se preocupa muito com isso, porque esse é o nosso produto principal, é o treino funcional,
o emagrecimento, é o serviço fitness das academias. Então, para isso, nós temos hoje um head coach que é responsável em pensar nessa periodização, nesse treino que se renova a cada 3 meses, com desafios novos, exercícios novos e novas situações. E esse método de treinamento, essa periodização, faz com que você treine de uma maneira muito segura, faz com que você tenha muito resultado. Só que isso, infelizmente, não se aprende na faculdade. Então, quinzenalmente, esse head coach, ele encontra com os coaches online e passa diretrizes, como por exemplo, como evitar lesão de ombros, como se treinar uma gestante, como se treinar uma pessoa com mais de 50 anos, como se treinar uma pessoa com lesão nos joelhos, no quadril. Então existe uma preocupação técnica muito grande em adequar o nosso modelo de treino para qualquer tipo de pessoa. Isso é muito importante e é passado por uma pessoa que está 100% focada nisso e cascateia esse conhecimento com os outros profissionais que muitas das vezes não passou por uma formação. Ele tem que buscar algo muito específico. E dependendo da cidade que você mora, a convenção mais próxima da sua casa sobre algo técnico da educação física, seja 500 km, seja 1000 km, e inviabiliza. Então, dentro daquelas experiências, a gente se preocupa muito nisso. E encontros regionais. Então, existe também uma preocupação de tempo em tempo esse head coach rodar o Brasil para que ele ensine esses conhecimentos presencial e ajude os nossos coaches a entregar um serviço de qualidade lá na ponta. Então, definitivamente, educação é o nosso negócio, seja corporativa ou seja técnica, para que isso seja cascateado não só do nosso head coach extremamente capaz, mas para todos os coaches do Brasil, os com mais acesso e com menos acesso. Essa é uma preocupação nossa. Eles não aprendem funcional, não aprendem aulas coletivas, não aprendem sobre tratos com as pessoas, chamar as pessoas pelo nome, realmente se preocupar durante a aula e depois da aula com o nosso aluno, saber adaptar exercícios. Essa é uma premissa muito forte dentro do nosso negócio. Sim. Ou se aprende não tem como isso como um pilar, né, tão importante, né, assim, da forma como a gente trata isso na formação, né, de que isso é uma exigência, né? Exatamente. É uma exigência. Se você ministrou uma aula e, né, um aluno que está na aula, que tá ali fazendo uma aula experimental, ele não vou desvendar aqui todos os nossos segredos, né, Thiagão? Vamos deixar. Mas se ele não teve essa experiência, se você não fez isso e isso com ele, né, ele não vai ter o mesmo nível de experiência de aula. Então a gente faz esse tipo de instrução ao professor para que ele faça isso ali na ponta e tenha uma conversão maior, tenha uma experiência de aula melhor. Então, né, esse tipo de detalhe faz bastante diferença. E né, como a gente começou falando sobre universidade, sobre essa parte educacional, que esse é o nosso DNA, é ensinar realmente, a gente, como nós falamos, a gente não ensina só os coaches, a gente ensina também os franqueados, né? Então tem aqui dentro, fora a formação do franqueado, depois que ele se torna um franqueado efetivamente, tem toda uma jornada de autoconhecimento. Então nós temos todas as semanas, há quantos anos, Thiagão? Desde o nascimento da empresa, todas as semanas, todas as terças-feiras, chamada Tuesday, né? Melhor o inglês é contigo. Tuesday Sales Meeting. Então, todas as terças a gente tem a nossa Tuesday, que são encontros com os franqueados, onde a gente está ali levando alguma inovação, algum ponto a agregar para eles, mostrando o momento que a gente está ali na empresa, enfim, algo que esteja acontecendo, todas as terças né, enfim, desde quando a empresa nasceu, né? Vamos falar assim, talvez se você estiver ouvindo agora vai ser há tantos anos, mas se estiver ouvindo um pouquinho depois, há mais tempo ainda. E além disso, nós temos treinamentos específicos de vendas, né? Que a gente tem um DNA de vendas muito forte, a gente entende que o nosso negócio ele tem que ser mais do que só a gente tem que aproveitar aquele ambiente ali e ser mais do que só um treino funcional. A gente tem que usar aquilo dali para não só ter a parte de serviços, que fazer disso, obviamente, né, uma experiência muito positiva, afinal, né, esse tem que ser o ponto. E graças a Deus a gente estava até conversando esses dias, né, Thiago? Eu estava falando isso com o Thiago. Eu falei, cara, é incrível, mesmo a unidade mais mal gerida que a gente tenha na rede, quando você vai ver as avaliações dos alunos sobre a experiência de aula, ela é positiva, né? Como isso é incrível dentro do negócio, como o serviço, a entrega, o produto, né? Aquilo que a gente entrega ali para o aluno, como é valioso isso, né? Como a experiência é muito positiva. Mas
a gente entende que o franqueado ele precisa aprender a vender, né? Vender produtos, vender outros serviços agregados, fazer upsell. E aí a gente tem, né, um sistema educacional de vendas muito forte, imersões, tanto online quanto presenciais, inclusive com as convenções anuais que a gente faz, que são baitas entregas, né, Thiago? Esse ano passado nós tivemos convidados externos, né, passando, né, que a gente, poxa, né, paga alto, né, valores significativos ali para esses treinadores externos também agregarem valor dentro do negócio. Então, tem algum ponto aqui dessa parte de sistema educacional para os franqueados que você acredita que deva acrescentar? Nós já falamos da universidade corporativa presencial, universidade corporativa offline, que ele acessa e faz as provas e aprende conhecimento. Nós temos reuniões de vendas, nós temos encontros semanais, nós temos uma parte nutricional para o franqueado, para que ele realmente possa divulgar para seus alunos receitas, como são feitas com os nossos produtos, receitas fits. Nós temos também uma parte de tirar dúvidas para os clientes, eles podem entrar e consultar a nossa nutricionista e ali perguntas das mais variadas possíveis. Posso comer carboidrato depois das 18? Tomar cerveja na barriga? Quais são os alimentos que combatem a celulite? E assim você pode imaginar todos os temas. Tem esse suporte um diferencial também, não só para o cliente, como também para o franqueado. Nós temos os encontros de tempo em tempo para falar de negócios. É um novo módulo chamado Business Express, que nós levamos o nosso escritório corporativo, uma parte dele, até uma região, e ali se traça estratégias, se fala de como você tratar algumas coisas em particular com regionalidades e mudar de nível. Nós temos o sucesso do franqueado, que é mais um suporte, mais um programa para que você, novo franqueado, possa ter sucesso dentro da sua unidade com estratégias através de um questionário muito simples do que está acontecendo com você. A gente já tem um remédio certo, igual você ir no médico e falar, estou com uma dorzinha de barriga. Ele vai te receitar um remédio para dor de barriga. Então, de acordo com a sua resposta, a gente vai receitar um protocolo para você através desse departamento. Então, realmente existe um suporte muito extenso para que esse franqueado novo e também, já com o tempo de casa, venha ajustar a sua operação e ter sucesso. Muito bom. E a gente tem também um sistema educacional para os alunos, porque, né, a gente quer ajudar o franqueado a reter aquele aluno. Então, mais do que uma boa experiência de aula, é ele fazer parte de uma comunidade ali, de uma tribo. E a gente tem essa parte, né, um dos pilares é, por exemplo, né, todos os alunos, eles têm um encontro semanal com a nossa nutricionista, e a gente tem 2 quadros no nosso canal do YouTube, que é o Cozinhando com a Nutri e a Nutri Live, onde a nutricionista entra, oficial da marca, ela entra e tira dúvidas dos alunos, passa dicas ali sobre nutrição, orientações, enfim, ela, né, participa ali ativamente da parte educacional desses alunos, né, bem legal. Nosso canal do YouTube a gente tem um orgulho gigantesco, são mais de 10 mil seguidores, né? Um canal que cresce consistentemente, que todos os meses... Orgânico, né? Todos os meses tem postagem, todas as semanas tem postagens, né? A nossa nutricionista ali faz um trabalho realmente incrível junto a essa base de alunos, né? Receitas com os nossos produtos, né? No quadro Cozinhando com a Nutri, né, Thiagão? Ensinando ali como fazer receitas fit, usando os próprios produtos que você tem da sua própria marca, né? Para que os alunos utilizem ali. E um outro tópico é a tribo. A gente entendeu desde o início que era importante criar a sensação de pertencimento. E se você tem dúvidas de que a gente conseguiu fazer isso, Thiagão, né, tinha que dar um jeito de passar aqui na tela as pessoas que já tatuaram a marca da Cross Experience, alunos que tatuaram a marca da Cross Experience, porque ela se sentiu parte de uma tribo. Ela falou, poxa, isso daqui eu quero, né, marcar no meu corpo mesmo. E isso se deve, obviamente, pela transformação que ela sofre ali, né, pela comunidade, pelo emagrecimento, mas não é só por isso, né? Tem uma série de outros fatores. E o que mais que a gente pode falar sobre tribo? Como é que a gente formou isso, né, Thiago? O que fez essa tribo ser tão forte como ela é? Eu quero começar com essa parte da tribo com um agradecimento. Agradecimento a você, franqueado, que está na ponta da lança todos os dias, que comprou a visão, comprou a ideia, comprou o projeto e faz acontecer. E você influenciou um coach, que também é a pessoa que toma conta da sua comunidade, dos seus alunos. Quero agradecer você também, que toma conta dessa galera toda. Mais de 45 mil pessoas treinam nas unidades todos os dias. É um negócio de impacto social. Total. Gera um impacto muito grande. E essas pessoas, muitas vezes, elas estão passando por momentos difíceis. Elas estão passando por transformações, elas estão passando por momentos de altos e baixos na vida. E o momento que ela se encontra acolhida por uma tribo,
que pensa similar a ela, ou que acolheu ela sem julgamento, ou que ajudou ela a conquistar algo que ela talvez nunca conseguiu, que é um resultado de emagrecimento, ela se sente ali meio que na obrigação. Eu vou fazer uma tatuagem, esse lugar aqui me salvou a vida. Quantos depoimentos nós não recebemos de pessoas à beira de um suicídio, estavam pensando em atentar contra a sua própria vida e se achou dentro de um box. Então, isso é muito legal. E nós temos estratégias, obviamente, para que essas pessoas se sintam bem ali. Como ser chamadas pelo nome, como o nosso calendário das cores, dependendo do dia da semana, ela usa uma certa cor, não só ela, todo mundo que treina ali, a segunda do branco, a terça do azul, a quarta do rosa, a quinta do amarelo, a sexta do preto, o sábado do roxo. Aí tem as nossas camisetas memes. Eu não gostaria de ter vindo, mas já tô aqui mesmo, bora treinar, dar seus pulos. Nós temos muitas, já que se a vida te derrubar, faz um burpee. Então muitas vezes são temáticas que os próprios alunos mandam para nós e que a tribo acaba abraçando aquela causa, acaba ali reagindo de uma maneira muito positiva, e isso é muito especial. Porque você não é um número na academia, você não é mais uma matrícula. Você é realmente uma pessoa que faz parte de uma comunidade focada em uma evolução coletiva. Isso é muito especial, isso é muito legal. Então essa tribo aí, que ela foi vestida, ela foi preparada, ela foi apaixonada pela marca, ela foi seduzida, né, pela marca ali, por tudo que a gente faz, ela se sente muito grata, ela não tem vontade de sair. Isso nos faz muito diferente comparado a academias de modelos tradicionais que não adotam essa estrutura da tribo como nós temos. Total. O aluno, ele é chamado pelo nome dele pelo menos 2 vezes durante a aula. Na hora que ele chega, é escrito o nome do quadro dele, do nome dele no quadro branco. E no final também, né, coloca lá se foi um odd que teve um desafio, né, quanto que ele treinou ali naquele desafio, quantas repetições ele conseguiu fazer, enfim. E nessa questão de tribo, tem jargões, por exemplo, que a gente usa que eram únicos da Cross Experience. Então, faz o X e vem, né? São jargões únicos da Cross Experience e outros jargões que a gente usa. Então, desde as roupas, que hoje é uma fonte de renda do negócio importante, um pilar dentro para os franqueados, mas é também uma forma de colocar a marca na rua, é uma forma de as pessoas se sentirem parte de algo. E presta atenção no que o Thiago falou, vou falar de novo. Imagina você chegar, isso não acontece em nenhum lugar do mundo, eu duvido, Thiago, você tem uma rede no mundo inteiro, que você chega na segunda-feira, tá todo mundo treinando de branco. Sim. Se você chega, sabe, na terça, tá todo mundo treinando de azul. Cara, isso não existe em lugar nenhum do mundo. E a gente conseguiu implantar essa cultura. Isso é muito legal. E sabe uma coisa mais legal? Que isso não nasceu da franqueadora. Isso nasceu de uma ideia, despretensiosamente, de um franqueado, e que rapidamente a gente melhorou ela, adaptou, e fez ela, né, duplicar para a rede inteira e, né, virou uma marca registrada da Cross Experience. Né? Todos os alunos, às vezes ele vai treinar, eu ainda não comprei a blusa branca da Cross Experience, mas ele vai treinar de branco. Né? Ele ainda não tem a blusa branca, tá de olho nela, mas ele vai treinar de branco. Então isso é muito, muito, muito legal. Mais um diferencial de você fazer parte de uma franqueadora comprometida com a inovação. Total. Em trazer novidades, em inovar, em realmente levar o franqueado a receita pronta. Exato. O foco dele é fazer aquilo funcionar. É girar a roda. Girar a roda. Como diz lá em Minas, é mexer o doce. Exato. Ele tem que mexer o doce. Exato. Porque a receita de como fazer o doce funcionar, a gente já entrega para ele empacotada, bonitinha, na bandeja de prato com um laço azul em cima. Ele precisa focar em apenas uma coisa: fazer aquele negócio acontecer. Focar em vender, focar em tomar conta daquela galera. Porque a gente entrega tudo pronto para ele. Isso é muito legal, isso é muito legal. E oitavo, suplementos de marca própria. A gente falou um pouquinho, né? A gente tem uma linha nutricional chamada CX Nutrition, e essa linha ela é extremamente completa, né? Hoje a gente tem, para vocês entenderem, nós temos a universidade que fica no interior de São Paulo, na cidade chamada Vinhedo, e a gente tem um CD, um centro de distribuição dos produtos que fica em Itajubá, no interior de Minas Gerais, e esse CD ele é muito robusto. São milhões e milhões de reais em estoque de tanto vestuário quanto produtos nutricionais. Nós temos um time interno que trabalha aqui junto com a gente tem um time externo que trabalha junto conosco lá, que participa de todas as reuniões. Né? A gente tem, todas as semanas tem time que sai daqui de Vinhedo, vai lá para dar suporte para esse time, para estar alinhado. E é uma operação, né, grande, robusta, né? Uma operação significativa, e, né, que a gente operou, que a gente opera e despacha produtos para o Brasil inteiro. Né? Então,
tem unidades em Roraima, tem unidades em Bagé, no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, e todas essas unidades recebendo produtos que saem desse nosso CD e que eles compram por um e-commerce, que eles têm, né, uma plataforma própria, uma loja própria voltada para os franqueados, que eles fazem suas compras e que, né, tem toda essa experiência ali de compra dos produtos para ofertar ali para os seus franqueados e ter disso mais uma fonte de renda dentro do negócio. Então, de novo, a Cross Experience não começou assim, mas isso hoje é algo e é muito difícil de ser, né, implantado, feito, porque foram anos e anos construindo isso, ampliando esse portfólio de produtos como a gente ampliou, né, com acessórios, desenvolvendo esses produtos de marca própria, de nutrição. Um produto, por exemplo, né, que é o nosso produto mais vendido da rede inteira, é o Fator X. O que é o Fator X? Pois é um produto criado pela Cross Experience. Ninguém no mercado tem um produto que é nosso termogênico chamado Fator X. Não tem essa mesma formulação, é uma formulação única, exclusiva, desenvolvida pela nossa nutricionista, né, que Felipe, mas será que o produto é bom? Ele é o mais vendido da rede inteira. É um produto nosso e ele é o mais vendido da rede inteira. Então, isso é muito, muito legal. E o melhor, ele é um dos produtos que mais tem margem também para o franqueado, né, Tiagão? Muito importante, antes de você investir numa franqueadora, procure saber se essa franqueadora tem algo chamado unicidade. O que é unicidade? São produtos únicos que apenas ela faz, porque isso se torna um grande diferencial competitivo para você aí na ponta que vai operar esse negócio e poder de verdade bater no peito e dizer para o seu usuário, para o seu cliente, para o seu prospecto: nós temos produtos únicos, feitos por nós, desenvolvidos por nós e que dão grandes resultados para a nossa base de cliente. Além de transformar a vida desse cliente através do seu consumo, te dá uma boa margem, te dá uma boa grana no bolso. Então, procure saber se a franquia que você vai investir tem produtos que carregam essa chancela, unicidade. Boa, boa, boa. E nono, CX Pulse, tecnologia. Então, nessa pegada de inovação, o que a gente foi buscar? Dentro do treinamento funcional, uma das coisas que faz você ter uma experiência de aula ainda melhor é você poder monitorar quantas calorias você queimou ali ao longo do treino. E isso ser uma competição consigo mesmo, porque você tem um relatório de todas as vezes que você foi, quanto que você queimou em cada aula, como é que está seu desempenho, em cada faixa ali de queima, quanto tempo você ficou em cada uma daquelas faixas de queima, você se comparar com outros alunos da unidade e, né, muito em breve aí a gente está fazendo isso para se comparar com a rede inteira. Então essa tecnologia que a gente desenvolveu, que ela é única, nossa, ela gera uma experiência de aula super, super, super positiva. Eu bato muito na tecla, né, com os franqueados nesse sentido de, cara, isso daqui é um diferencial gigantesco que faz a experiência de aula. Se você faz uma aula onde, né, a gente não começou com essa tecnologia, a gente lançou posteriormente, mas quando você faz uma aula com essa tecnologia, você fala: nossa, que aula incrível, né? Parece que eu estou treinando em um box que deveria me cobrar 3 vezes mais do valor que eu pago nessa mensalidade. Algum ponto aqui com relação a CX Pulse, Thiagão? O resumo é uma experiência premium por um preço economy. Olha que legal. Essa é uma grande verdade sobre esse produto, né? E além de tudo que você falou, ele ainda tem uma função de interconectividade com redes sociais. Então olha que legal, você termina o seu treino, lá tem um botão ao término: parabéns, Felipe, você foi o primeiro, segundo, terceiro, quarto, seja o que for. Mostra ali a zona alvo que você trabalhou, de queima de gordura, de condicionamento físico, de aquecimento, de volta calma. Ele detalha tudo isso para você e ao clicar em um botão, ele vai até a sua rede social e você tem uma chance de postar o seu progresso, de postar a sua evolução, de mostrar para as pessoas que estão ao seu redor te apoiando, te incentivando, que você está firme, que você está fazendo. Então, nos tempos atuais, onde a rede social realmente impera, é algo que faz a diferença para aquela pessoa bastante conectada, que gosta de compartilhar, que gosta de mostrar e que quer realmente ali talvez influenciar e incentivar. Então, boa. Esse é mais um diferencial da CX Pulse. Boa, boa, boa. E por último, Thiagão, um tópico que eu anotei para a gente fechar aqui, o que nos torna únicos, o que torna a Cross Experience única no mercado, é o tamanho da nossa operação. A gente é nada mais, nada menos do que a número 1 do segmento que a gente atua no mercado fitness, uma operação extremamente robusta, né? São centenas e centenas de unidades, hoje a gente está quase 250 unidades em operação, com 45 mil alunos
né, ativos lá na ponta, treinando todos os dias junto conosco e crescendo. Né? Esse ano de 2025, que é o momento que a gente está gravando esse episódio aqui, é um momento onde a gente definiu, cara, estamos muito preparados para crescer, né, nesse ano, para realmente trazer muitos novos franqueados e a gente fazer essa expansão da marca cada vez mais forte. Com certeza. A Cross Experience, se for dividido aí os seus 6 anos de vida e meio, quase 7, em outubro a gente completa 7 anos de vida, ela passou pelos seus momentos. Um momento de crescimento exponencial, ela cresceu muito. Um momento de consolidação, um momento de ajuste de processos e protocolos, um momento realmente de trazer solidez para o negócio e diferenciais competitivos. Ela veio com uma modernização durante toda a sua história constante, e neste momento agora nós sentimos que nós estamos verdadeiramente preparados para dobrar de tamanho com a mesma qualidade ou até mais, porque a experiência de 6 anos e meio nos trouxe toda essa bagagem, todo esse conhecimento, nos trouxe processos, nos trouxe protocolos, nos trouxe metodologias de trabalho, nos trouxe aprendizado com os nossos próprios erros, erramos bastante, acertamos bastante e temos um produto muito melhor. Então você, franqueado que pensa em começar conosco, você é um futuro franqueado, não franqueado ainda, definitivamente está entrando numa empresa muito melhor do que a empresa do seu primeiro ano de vida. Nós temos no nosso DNA a melhoria contínua. E melhorou muito e vai continuar melhorando. Então o futuro da Cross Experience, ele é brilhante, vai ser um futuro muito bom, o qual nós vamos ter inovações, nós vamos trazer realmente aí novidades de fora do Brasil, nós vamos continuar investindo em capacitação para o nosso franqueado, para que ele ofereça uma experiência ainda mais especial para o nosso usuário na ponta, e nós vamos com certeza continuar melhorando a tecnologia e evoluindo junto com ela, para que a experiência não só de você, dono de um negócio, seja boa e inove na sua região, como o seu usuário também fique muito feliz e indique mais pessoas, e nós estamos verdadeiramente no jogo do ganha-ganha. Todo mundo tende a ganhar. A franqueadora, ela se mantém no topo se ela continuar desenvolvendo seus produtos e serviços. O franqueado, ele tende a ser o diferencial da região, da cidade, talvez até do estado, dependendo de como ele atue, onde ele esteja. Então ele realmente é uma referência onde está. E o seu cliente final, que é o nosso aluno Cross Experience, ele fica muito feliz de conseguir pagar uma mensalidade acessível e ter acesso a tanta coisa legal que a gente chama nos Estados Unidos de One Stop Shop. Aqui você treina, aqui você faz amigo, aqui você compra roupas, aqui você compra acessórios, aqui você compra suplementos, aqui você trabalha em um programa de desafio de hiperfoco e você emagrece bastante, e esse ciclo se repete e todos os envolvidos nele ganham com isso. Muito bom, muito bom. Então é isso. Esse é um pouquinho da Cross Experience. Acho que a gente poderia falar horas e horas aqui a mais sobre outros pontos, né, que fazem, se a gente fosse olhar para a parte interna da empresa, né, o que faz uma empresa rodar tão bem, né, ser tão bem gerida, o que faz, né, os nossos colaboradores nos avaliarem tão bem, o nosso time interno, que a gente ter tanta gente competente, o que faz a gente ter, né, franqueados tão especiais que trabalham junto com a gente. Enfim, né, tem uma série de pontos que fazem o negócio ser único, mas a gente queria destrinchar esses 10 tópicos aqui para que você entendesse um pouquinho mais sobre o que é Cross Experience. Sabe, realmente a gente está fazendo algo especial aqui dentro, algo único, e que a gente queria compartilhar para que você tivesse essa mesma visão do que a gente tem, né, essa clareza do que a gente tem aqui internamente, para que você também tivesse alinhado e, né, se o seu desejo, se você já é um franqueado, né, seja obrigado, tá? Obrigado de coração aí pelo voto de confiança e pela parceria e pelo que a gente vai construir nesses próximos anos. Se você é um aluno, né, obrigado também pela confiança na nossa marca, na metodologia, e, né, continue firme. E se você é um potencial, uma pessoa que está avaliando se tornar um franqueado Cross Experience, uma franqueada Cross Experience aí na tua região, o meu convite é, né, pense, né, avalie todos esses pontos, veja o quanto esse negócio ele é único no mercado, como isso nos torna únicos realmente, o quão difícil é replicar um modelo como esse, e se junte à família do X. Então esse é o meu convite. E para a gente terminar, né, Thiagão,
bora fazer nosso lema aqui. Então, ó, faz o X e vem. Show! Até a próxima, pessoal. Não esqueça de curtir, compartilhar, deixar seu like aí e deixa para nós um comentário aí na parte dos comentários. O que você mais curtiu desses 10 pontos que nós mencionamos? Qual fez mais sentido? Qual você vive no dia a dia? Qual você gostaria de viver? Boa. Né? Deixa aí o seu comentário que nós vamos ler, vamos responder e com certeza aí esperamos encontrar você no futuro breve. É isso, um abração, valeu!